Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nessas oitavas da Páscoa. Tempo da gente abrir o nosso coração e contemplar com muito amor a presença do ressuscitado na nossa vida. Muito obrigado a você que está dedicando esses minutinhos para poder alimentar a sua fé na palavra do Senhor. Vamos agora buscar entender o que o Evangelho de hoje nos ensina. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, São João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. São João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos mais um dos relatos de Jesus ressuscitado, o crucificado que passou pela cruz. Jesus quer ressuscitar a fé dos discípulos. Jesus quer trazer certeza para os seus corações. Jesus quer dissipar toda sombra de dúvida que existe nas suas mentes e nos seus corações. E hoje, Jesus encontra os discípulos onde ele já havia encontrado há um tempo atrás. Veja, Pedro vai exatamente para a beira do mar. Pedro era pescador. Pedro, um dia, ouviu o chamado de Jesus: Vinde, eu vos farei pescadores de homens. E aí o que acontece? Depois de que aconteceu tudo, a morte de Jesus, Pedro volta para a sua zona de conforto. Pedro volta exatamente para aquele mesmo lugar do qual Jesus o havia tirado. A gente gosta de estar na nossa zona de conforto.
A gente gosta de voltar para aquilo que é seguro para nós. É sempre uma grande tentação. Eu terminei um relacionamento e aí comecei um outro relacionamento, não deu certo com esse outro, então eu volto para o antigo. Como se aquilo fosse seguro para mim. Muitas vezes não é. Eu comecei um emprego, não deu certo, aí eu fui para outro, esse outro não deu certo, então eu quero voltar para aquele outro que me fez tão mal, que muitas vezes me deixou mal, não me deixou progredir, crescer, amadurecer. A gente tem é como se fosse um vício mental de querer voltar para as nossas zonas de conforto, para aquilo que em algum momento da minha vida foi bom, mas que não é mais. Eu não posso me fixar e eu não posso retornar, voltar atrás para me fixar em um lugar que Jesus já me tirou dali. Jesus já me tirou daquela realidade. E se foi Jesus que me tirou daquela realidade, por que eu tenho que voltar para ali? Que tentação é essa? Então hoje nós somos convidados verdadeiramente a avançar, a ir para frente, a verdadeiramente seguir o projeto de Deus. Veja, Jesus, ele não era pescador. Jesus, ele era carpinteiro. E por que agora ele vai ter que ensinar os pescadores a pescar? Porque Jesus é mestre. Jesus é Senhor. Jesus, ele sabe tudo. E por isso que ele disse, olha, vocês não pescaram nada, vão ali, joguem a rede ali, porque ali vocês vão conseguir. Ele é o nosso mestre. Ele aponta o lugar onde a gente deve ir e mostra como nós devemos ir. E a gente precisa crer nisso, acreditar profundamente em suas palavras e não mais voltar para aquele lugar de onde ele já nos tirou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.